Amazônia DC, memórias e fragmentos da história da navegação da Amazônia. Apresenta O Legado do Barco Motor Giancarlo III, e homenagem ao armador José de Azevedo de Aquino, o tio Zezinho, em memória. Um dos grandes ícones visionários empreendedores do município de Óbidos. Embarcação que marcou as gerações dos municípios de Óbidos e Alenquer entre os anos 90 e 2000. É considerado um dos barcos motores recreios, top 10, do Baixo Amazonas paraense de todos os tempos. O barco motor, Giancarlo III, seu nome, foi uma homenagem ao seu filho, Giancarlo Tavares de Aquino. Era a terceira embarcação que levava o nome de Giancarlo da frota do Grupo J. Aquino na navegação. Era o período de ouro da navegação dos barcos motores de cargas e passageiros, ou melhor, barcos recreios na Amazônia, e véspera de Copa do Mundo. Foi um tempo contagiante por todo o Brasil. O barco Giancarlo III teve sua construção iniciada pelo seu casco por volta do ano de 1992 em Tilheiro de Parintins, no Amazonas, e sua casaria concluída em Óbidos 1994, ano que a lenda foi inaugurada na linha de Óbidos a Manaus. Originalmente a embarcação foi construída de 2 andares, contudo, devido ao sucesso que outros barcos tiveram com a área de lazer construída, o armador e empreendedor Zezinho Aquino não perdeu tempo, seguiu a nova tendência da época. Aliás, a área de lazer foi uma das áreas marcantes da embarcação nas viagens. O bar e a lanchonete era dotado de uma aparelhagem fora de série. O convés tremia como som da época. E era a preferência dos passageiros quando chegava a época de eventos na região. Entre os anos de 1995 e 1996, o barco Giancarlo III passou a atender o município de Alenquer, onde seu Zezinho Aquino também tinha negócios, e as saídas de Manaus passou a acontecer todas as quartas-feiras, às 14 horas da tarde, até o ano de 2000 com escalas em Parintins, Juriti e Óbidos. Nessa época era dotado de um motor Scania de 420 HP, V8. A região de Alenquer sempre vem se destacando em nossas edições especiais da navegação, que desde o ano de 1967 sempre foi uma das 5 mais promissoras cidades do Pará pela sua grande safra anual de produtos regionais. Cidade chimanga que abastece com grande porcentagem de sua produção a capital amazonense Manaus, até hoje.
E a partir do ano de 2000, o barco Giancarlo III passou a sair às terças-feiras para Alenquer, fazendo concorrência com outra lenda de Óbidos, o lendário barco motor Nadson Jeanne IV, saindo os dois às 16 horas da tarde, gerando assim uma grande rivalidade por anos no rio Amazonas até Óbidos. A concorrência nessa época para Alenquer foram com os barcos Viajeiro V, que saía às terças, o barco Ana Maria V, que saía às quintas-feiras, e o barco Comandante Paiva III, que saía às sextas-feiras. E Óbidos era atendida diretamente apenas pelos barcos Los Gatos II, que saía às segundas-feiras, e o Nadson Jeanne IV, que saía às terças-feiras. E assim, seguiu a lenda Giancarlo III prosperando na linha na década de 2000 até por volta de 2004, quando saiu do trecho Manaus a Alenquer para atender a linha Óbidos a Santarém, antes atendida pelo barco Giancarlo II. E voltando por volta de 2007 na linha Manaus a Alenquer. O barco Giancarlo III era o mais rápido do trecho, o Palheta de Ouro, assim chamado na região do Pará, para os barcos velozes. A embarcação oferecia um ótimo atendimento aos passageiros e as refeições servidas nas viagens era top. Por isso fidelizava a clientela, fazendo sucesso durante todo o seu legado nos anos 2000. O barco Giancarlo III saiu da linha de Manaus por volta de 2004, vindo atender o trecho entre Óbidos e Santarém, devido ao naufrágio do barco motor Giancarlo II, que posteriormente foi recuperado e negociado. O barco Giancarlo II, nesse tempo já com outro proprietário, foi renomeado de Lucas Neto e tempo depois de Comandante Marinho. Nesse período, o grupo J Aquino, iniciado no setor aquaviário em 1992 com representação e distribuição bebidas da Antártica na região entre Óbidos e Alenquer. Alenquer era composta pelos barcos motores Giancarlo I e Giancarlo II.
barcos motores que ajudavam no transporte e logística de engradados da empresa entre Óbidos a Manaus e Óbidos a Santarém. O barco Giancarlo I era um boieiro, que também realizava o traslado de bois, além de transportar os engradados da Antártica até Manaus. Em uma das viagens acabou naufragando próximo de Parintins no rio Amazonas. A segunda embarcação do empresário Zezinho Aquino, o barco Giancarlo II, atendia o trecho entre os municípios de Óbidos e Santarém, também fazendo a logística dos materiais da empresa além do transporte de cargas e passageiros. Um dos pioneiros nesse trecho. No ramo da navegação, no decorrer da trajetória do armador Zezinho Aquino, a frota foi composta pelas balsas Milena e Caroline, e ainda uma lancha-jato chamada de Líder, que nos anos 2000 atendia também o trecho entre Óbidos a Santarém, depois seguiu na linha entre Alenquer a Santarém. Posteriormente a lancha foi negociada e modificada por uma empresa de derivados de petróleo. E assim seguiu com sucesso os negócios no ramo da navegação do empresário e armador J. Aquino, o seu Zezinho na década de 90, ajudando no desenvolvimento socioeconômico de Óbidos tanto em terra como por via fluvial. Em 2008 veio a grande perda do armador e empresário José Azevedo Aquino, conhecido carinhosamente por todos como Zezinho. Foi brutalmente assassinado aos 64 anos, na garagem de sua residência, quando chegava por volta de 3 horas da madrugada de domingo, 6 de março, vindo de uma festa da cidade. A partida do empresário Zezinho comoveu toda a cidade de Óbidos e a região do Baixo Amazonas. Partia assim de forma inesperada um grande visionário empreendedor e ícone da cidade de Óbidos. Os acusados foram presos e sentenciados. Seu Zezinho sempre foi atuante naquilo que era interessante para o município de Óbidos. O seu filho Giancarlo, com apoio de familiares, vem dando seguimento nas empresas do grupo J. Aquino em Óbidos e região. E o restante do ano de 2008, apesar de marcante pela morte de Zezinho Aquino, em meio às mudanças do setor fluvial com a chegada de novos navios na região, o barco Giancarlo III seguiu fazendo o trajeto entre Óbidos a Santarém até 2014, com o filho Giancarlo à frente dos negócios da família na navegação. E tempo depois, entre os anos de 2014 a 2017, o barco Giancarlo III passou a fazer o trecho entre Santarém e Santana no Amapá. Foi sua última grande temporada com o nome Giancarlo III. E por fim, em uma das viagens no trecho pegou um temporal severo no Paraná do Aruão, na qual deixou sua estrutura danificada. Na volta entrou em reforma e desde então ficou atracado na Praia da Sudal, em Santarém até por volta de 2019, antes da pandemia.
A seguir, momentos em família com o filho Giancarlo e as netas de seu Zezinho no decorrer do tempo no lendário barco motor Giancarlo III, na qual somos muito grato pela colaboração de Michele Munhoz. Depois disso, durante a pandemia, a lenda Giancarlo III foi levado para Manaus, negociado para atender o trecho Manaus a Santarém. Contudo, acabou gerando um impasse judicial por causa de uma segunda negociação. Foi nesse tempo que acabou ficando atracado na orla da Panair, onde recebeu uma reforma no casco sendo batizado de barco motor Cutara. Segundo as informações, ele seria negociado para a região do Alto Rio Negro, mas não deu prosseguimento à negociação. Após fazer algumas viagens na região de Manaus, foi colocado à venda durante a pandemia. E por volta de 2021, o ex-barco Giancarlo III, renomeado de Cutara, foi negociado com o armador João Pedro, da região do Marajó, que renomeou de barco motor Tabajara II do Mapuá. Durante a pandemia, até o final do ano de 2023 estava fazendo a linha entre Breves e a região da Resex do Rio Mapuá no Marajó, atendendo diversas comunidades até a sede do município de Breves. Fez linha alternando com outra lenda, o barco motor Espírito Santo do mesmo proprietário.
A lenda acabou sucumbindo pela força do tempo e do desgaste das madeiras, vindo a beber água durante um temporal naufragando na região. As últimas informações levantadas e que ainda tinham esperanças de recuperar o casco para fazer uma barcaça de transporte de cargas, comum na região após as embarcações ficarem inviáveis para uma grande reforma. O ex-barco João Carlos III, o Tabajara II, após o sinistro, foi substituído pela compra de uma nova embarcação. Negociado também do Amazonas, o barco motor Comandante Kennedy. Sétimo, uma lenda do município de Cudajás, no Baixo Rio Solimões. O grande ícone de Óbidos, José Azevedo de Aquino, foi homenageado com o nome de uma praça na orla da cidade. Às vésperas do Carnaval de 2023, os obidenses fizeram uma grande festa durante a inauguração. A entrega do novo espaço de lazer e o mais novo cartão postal da cidade foi completamente repaginado, que permite que o visitante contemple o perímetro mais estreito e profundo do rio Amazonas e o belo pôr do sol. A Praça da Orla recebeu o nome de José Azevedo de Aquino, empresário com forte atuação nos ramos do comércio, navegação e agropecuária, que muito contribuiu para o desenvolvimento do município. Zezinho Aquino, como era carinhosamente conhecido, também foi um grande incentivador do Carnaval X nos anos 90, colaborando diretamente para o crescimento de uma das maiores manifestações culturais de Óbidos. Obrigado por acompanhar até aqui. Gratidão. Obrigado aos amigos pelas informações e contribuições que viabilizaram mais esta edição especial. Em memória de José Azevedo de Aquino.